irmãos, paz seja convosco, amém? Que bom estar aqui com vocês nessa noite fria, mas quente pelo Espírito Santo, amém? Faz um tempo que eu não vejo alguns aqui à noite, né? Que eu virei a crente do culto da manhã, mas é muito bom estar aqui com vocês à noite também. Aproveita que a gente tem um tempinho. 20 segundos para você dizer oi aí para o seu amigo de célula que você não viu. Na paz. Diga, você enfrentou o frio. Nossa, mas foram fiéis aos 20 segundos mesmo, hein? Amém, Jesus. Obrigada. Vamos orar antes de nós lermos a palavra, mas pode ir preparando aí, é João 17, 23. Mas calma, não adianta o serviço, né, o Zuleide, como diz o outro ali. Calma, mulher. Já está com as dores de parto? Amém? João 17, 23. Mas antes vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração inteiramente à sua disposição, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha encher, Senhor Jesus, o nosso coração com as tuas coisas, Pai, com os teus pensamentos, a nossa mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor levante o seu exército, se for necessário, Pai, em volta desse templo, Pai amado, para que somente, Pai amado, a nossa mente seja voltada a Ti, aqui neste lugar, Deus querido. Pai amado, que não seja mais apenas a minha boca, Senhor Jesus, falando de Ti, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor Jesus, que seja o Senhor falando através de mim, Senhor Jesus. Que nós possamos aprender, guardar e gravar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto de orar antes da gente ler o versículo, porque assim a gente já guarda ele aqui, ó. Já guarda ele aqui como uma resposta. Às vezes a gente vem no culto trazendo já com uma pergunta, ou com uma petição, com uma angústia, e a gente acha que vai ser a mensagem. Deus responde, gente, em todos os momentos. A partir do momento que você atravessa aquela porta, Jesus já está conectado com você. Ele pode te responder a qualquer momento, através de um louvor, através da ministração que o irmão aqui pode falar, uma palavra que pode sair da boca dele, uma palavra que vem aqui, o versículo que vai abrir o culto. Em tudo o Senhor fala. Então, que sua mente e o seu coração fique conectado, ligado totalmente aqui, para que você não perca nada, nenhuma chave que o Senhor vai trazer essa noite para nós. Amém? Então, diz aqui, ó. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Pode se sentar, irmãos. Quem esteve no culto passado aqui, domingo passado? Levanta a mão. Amém. Eu vou só recapitular o que o pastor falou sobre na semana passada. Ele falou sobre um versículo que todos nós conhecemos muito bem, que é o João 3,16, que fala sobre o amor, né? Sobre o amor de Jesus por nós. Sobre esse amor desesperado que fez Jesus ir à cruz por nós, morrer por nós. E esse versículo, embora para nós que já temos uma caminhada com Cristo, ou enfim, a gente que tem conhecimento de Jesus, a gente já ouviu de alguma forma, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu esse versículo e já escutou ele e entende que ali fala do amor de Jesus. E esse versículo me trouxe assim a memória, porque tudo que sai daqui é
uma chave, é um comando, é uma direção, um direcionamento que o Senhor está nos dando para aquele momento, para aquele capítulo da nossa história, para aquilo que vai vir à frente. É uma resposta que está vindo, é algo que a gente está recebendo do Senhor todas as vezes que nós sentamos aí, para ouvir o que vai vir daqui, independente de quem traz aqui a palavra, é sempre algo que vem um direcionamento vindo da parte de Deus para nós. E quando o Senhor falou, né, através do pastor Eduardo semana passada, ele nos lembrou, ele precisou trazer nós para este lugar e lembrar nós do como ele nos ama, como é forte o amor dele. Isso me impactou de uma maneira muito grande nessa semana. Fiquei pensando nessa palavra, nesse versículo a semana inteira. Cheguei a postar nas minhas redes sociais sobre isso, né? Sobre o que acontece, o que deve acontecer. Sobre esse amor que nos invade. Esse amor que deve nos invadir. Esse amor que já nos conheceu, já nos encontrou de alguma forma. E a gente precisa chegar em algum momento da nossa caminhada e ser lembrado novamente que Ele nos ama. E isso já deveria ser algo natural para nós, né? E a gente precisou ser relembrados. E isso mexeu muito comigo. E pensando nisso, mesmo sem saber que, né, hoje eu estaria trazendo a palavra, que eu fiquei sabendo na quinta-feira, Deus já estava ministrando algo para dar continuidade naquilo que Ele está falando com a gente durante essa semana, durante esse mês, durante aquilo que Ele vai trabalhar para esse capítulo da nossa história. Eu gosto de sempre marcar na minha Bíblia aquilo que está sendo pregado durante aquele período. Todo o culto eu marco na minha Bíblia quem pregou, qual foi uma palavra que me chamou a atenção na pregação, marco data e marco o pastor que pregou. Tem mensagens que, já teve mensagens aqui que 3 pastores pegou a mesma mensagem, com diversas visões diferentes, porque eram capítulos diferentes da nossa história, de anos completamente diferentes, às vezes de diferença assim, de 4, 5 anos de diferença. E isso é incrível, porque a gente vê o caminhar e o renovo da palavra de Deus nas nossas vidas. E eu gosto de falar, quero comentar isso, para que a gente tome isso como uma disciplina de começar a anotar. Porque Deus vai dando as chaves e vai dando o direcionamento, vai dando o comando, como eu falei anteriormente, e a gente começa a perceber que Deus está sempre falando, comentando, dando aquele direcionamento, dando o direcionamento lá na frente às vezes, ou então a gente está desesperado, procurando respostas, querendo alguma coisa, e Deus está ali, está dando. E a gente está olhando para um monte de outros lugares e não está ouvindo e não está observando aquilo que Deus está ensinando através desse lugar. E com isso, né, eu pensei, Deus trouxe ao meu coração, se a gente é amado e esse amor vem de Deus, esse amor desesperado, como foi falado semana passada, esse amor forte, esse amor que gerou, né, que foi a morte de Jesus por nós, a ponto da morte, de se entregar, de morrer para que a gente estivesse hoje aqui nesse lugar, ele tem que gerar intimidade. E esse é o tema da mensagem. O amor que gera intimidade. Porque se você ama alguém, você vai, independente da tua relação com aquela pessoa que você ama, você tem intimidade com ela. Você vai criando intimidade. Você vai aos poucos conhecendo e criando a sua intimidade com ela. E a palavra intimidade, eu fui pesquisar o que ela tem que trazer para nós, essa palavra. Ela tem que trazer profundidade. Ela tem que trazer liberdade. E ela tem que trazer transparência. Nós não temos que nos sentir nada envergonhados ao chegar e conversar com o Senhor. Porque se nós somos amados por Ele, estamos aqui, já somos reconhecidos como os filhos dEle, já entendemos e falamos e gritamos aos ventos que amamos ao Senhor e entendemos o amor dEle, nós temos que ter intimidade. Nós temos que ter a intimidade a ponto de ter essa profundidade, de ter essa liberdade, de ter essa transparência, de não ter vergonha de sentar lá e dizer, Senhor, errei, puxa, fiz de novo, puxa, errei aqui. Nossa, Senhor, estou nervosa, estou ansioso, estou isso, estou aquilo. É a ponto de você
chegar e ter uma transparência e uma liberdade de você sentar e conversar como você conversa com aquela pessoa que você mais ama. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que você tem intimidade, que você ama profundamente, você tem liberdade de sentar, conversar e tem aquela transparência de falar. Já falei, como eu falei hoje de manhã, né? Amo profundamente a minha pastora, que além de pastora é minha amiga, dora amiga e tudo mais. Já sentei muitas vezes com ela e me abri dores e feridas e lamúrias, e muitas lamúrias, né, pastora? Não foram poucas. E chorei e falei e tive essa liberdade, eu tive essa profundidade de amizade com ela, de amor, de carinho, de amizade, de relacionamento, de sentar e conversar com ela assim. E essa mesma transparência que eu tenho com ela, ou com outras amigas, com o compadre, com comadre, com amiga, com amigo, com a minha mãe, com o pai, com o irmão, não importa, com o esposo, com a esposa, com aquela pessoa que você ama e que você tem confiança. Porque o amor também, ele traz confiança. Você vai se sentir confiável de você sentar ali e contar aquilo que te dói, aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda. E esse amor vai vir o quê? Ele vai trazer conforto. Porque quando você está com um problema, você não vai para uma pessoa que você não gosta. Você vai procurar socorro para aquela pessoa que você ama e que você sabe que te ama. Quando eu fiquei doente uns anos atrás, há 8 anos e meio atrás, eu fiquei doente e tive câncer, né? E a primeira pessoa que eu corri contar foi para minha comadre ali, a pastora Anne. Não tive confiança e não tive liberdade nem mesmo de contar para minha mãe. Mas fui a recorrer a ela, tive essa liberdade, tive essa profundidade de relacionamento de chegar a ela e contar. E isso é a intimidade que gera, mas isso foi construído com anos de confiança, anos de construção. E é essa mesma coisa que essa mesma coisa que Deus pede para que a gente tenha hoje, para que a gente construa isso com Ele. Isso que já deveria ter sido construído. Ou, no mínimo, já ter começado, ao menos, né? A ser construído. A intimidade com Cristo é a consciência de que somos em Deus, de onde viemos e para onde vamos. É o reconhecimento de que somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos amados e aceitos e perdoados por Ele. Então, a partir do momento que nós entendemos, nós também entendemos a identidade, né? Então, a identidade, a gente cria essa identidade também em Cristo, porque nós entendemos que se nós somos filhos, nós temos a identidade dEle, nós podemos ter essa intimidade com Ele, de chegar, de se achegar, de ter essa liberdade de chegar ao Senhor e conversar com Ele como se nós estivéssemos conversando com o nosso melhor amigo, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque não há pessoa que mais ame você no mundo, que você seja palpável, que você pegue, que você abrace, que ame mais você do que o amor que Deus tem por nós. Não há. O amor da mãe, dizem que é o que mais se assemelha ao amor de Jesus. Então, mães, se imaginem, se vocês amam os filhos, imaginem como é o amor de Jesus por nós. Né? Vocês que são pais, vocês já entendem esse amor. Vocês que são filhos, o amor que vocês sentem pela mãe, vocês já entendem, conseguem dimensionar um pouquinho do tamanho desse amor, desse Jesus por nós, a ponto de morrer em nosso lugar, né? E aceitos e perdoados por Ele por erros que são nossos, né? Acabamos também de cantar aqui canções lindas que falavam sobre o amor. As canções vieram confirmando a palavra que Jesus tinha para nós essa semana, falando sobre amor, sobre perdão, como Ele nos aceita, como Ele incondicionalmente, independente das nossas falhas, porque muitas vezes a gente tenta disfarçar para quem a gente ama, a gente tenta mostrar um jeitinho bonitinho, ou disfarçar uma coisinha, um reininho aqui, ali, mas com Jesus não, porque a gente não consegue. Porque para Ele vê tudo, todas as nossas falhas e nos ama mesmo assim. Mesmo com as falhas, mesmo com os erros, mesmo com os defeitos que nós não admitimos ter, Ele ama.
Ele ama e conhece. Ama e conhece. E o que é essa intimidade com aquele que nos amou desesperadamente a ponto de morrer por nós? O que é esse amor? Como a gente vai construir isso? De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com algumas chaves que o Senhor vai dando para nós ao longo dessa noite. Parece que eu vou falar muito, né? Não vou, não. A primeira chave, que eu acho que é assim, chega a ser chover no molhado, como está fazendo lá fora, mas é a oração. Oração que nada mais é do que nós sentarmos e conversarmos com o nosso amigo. Sentar com ele e falar para ele aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca. Contar para ele como foi o dia. Senhor, hoje meu dia foi assim. Senhor, você lembra como foi lá? Você viu aquela hora que eu peguei o ônibus lá? Senhor, eu devia ter levantado para aquela senhorinha, mas eu me fingi que estava dormindo. Ai, Senhor, aquela hora que eu xinguei meu chefe. Ai, aquela hora. Hoje, por exemplo, né, no almoço lá era aniversário da minha mãe, ontem a gente foi sair para almoçar com a veinha. E aí o garçom esqueceu de marcar lá um suco na nossa mesa. E chegou lá na hora de pagar, a gente lembrou de falar, né? Lembrar disso, essas coisinhas que vai ao longo do dia, vai sendo anotado lá na comanda de Jesus, eu acho. Opa, peraí, ela esqueceu de anotar o suco lá. Ela não falou, ela lembrou, ela sabia que tinha o suco, ela não falou só para ela lucrar com o suco. Ela esqueceu de agradecer, ela não orou por isso, ela não, sabe? São coisinhas que a gente tem que convidar o Espírito Santo e ter a comunhão com Deus o tempo inteiro, trazer Ele para passar o dia conosco. Ao acordar de manhã, convidar Ele para passar o dia. Eu sei que às vezes a gente levanta, principalmente agora nesse frio, nessa semana chuvosa, que deve ser difícil para caramba levantar cedo. Eu imagino que deve ser difícil para levantar. Mas ao mesmo tempo está ali se vestindo, porque Jesus está ali com você o tempo inteiro. Senhor, estamos indo trabalhar, vamos junto. Cuida do meu falar, cuida do meu pensar, onde eu estiver, vai me dando livramento, vai abrindo lá o trânsito, já porque com chuva o trânsito é horroroso. Enfim, convida o Espírito Santo para participar do seu dia. Porque é isso que vai gerando a intimidade. Porque quando você tem intimidade, você senta lá, você toma um suco, você conversa, você marca um filme, você troca uma receita, você vai lá, troca uma promoção lá no mercado. Eu não sei. Mas quando você tem intimidade, você vai trocando as coisas. Você vai conversando o tempo inteiro. Por que com o Espírito Santo tem que ser diferente? E é isso, essa é a chave que Jesus está falando para a gente. Eu quero que você gere essa intimidade comigo. E a primeira parte, a primeira chave, o começo, está aí. Conversa comigo. Ele está só pedindo, conversa comigo. Quando eu falar oração, é isso que nós estamos falando. É isso que ele está falando com a gente. Ora. E às vezes a oração não vai ser barulho. Não vai ser a oração quando a gente pensa que tem que chegar lá e Senhor, meu Deus, e tem que entrar no óleo, no poder, não sei o quê, porque senão não é efetivo, e não sei o quê, porque eu não sei orar igual não sei quem. Não é isso. Oração é conversar com o Senhor. É você falar com Ele, você fala com a pessoa mais próxima que você tenha mais intimidade. Do jeito que você falar com essa pessoa, dessa forma que você vai falar com o Senhor. Ou até mais, né? Porque Deus te conhece mais ainda do que essa pessoa. Porque ela conhece aqui, Jesus conhece aqui dentro, o que vai aqui de verdade. E a pessoa, por mais que ela te ame, ela não consegue isso. Então, a oração ela é indispensável. A oração é como base da nossa vida. Servimos um Deus relacional, onde a oração é a ponte para o contato com Deus. É o primeiro passo, é o começo de tudo.
Nós já entendemos que nós somos amados por Ele. Nós já entendemos que nós amamos. Nós já entendemos que nós temos a identidade dEle. Que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós entendemos que Ele é o nosso Pai. E com o Pai a gente tem intimidade, não tem? Todo mundo tem intimidade com o Pai. Com o pai, com a mãe, o familiar. Todo mundo tem intimidade. Nós já entendemos isso. Agora Jesus está falando aqui, ó. Eu sou um Deus relacional. Eu quero conversar com você. Porque às vezes, e não é às vezes eu não quero barulho. Eu quero que você somente fique em silêncio, para que eu possa te direcionar. Às vezes eu quero que você só feche a boca, para que eu possa falar. Porque quando eu me calo, eu posso ouvir o que Jesus está falando. Porque quando eu me calo, eu posso entender e aprender. E aí, assim, vem a calmaria do Espírito Santo, a gente vai se preenchendo por esse amor desesperado, por esse amor que completa, por esse amor que enche. E as nossas angústias, elas vão indo embora. E a gente já não vai mais precisar chegar nas nossas orações com petições. Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, olha, Senhor, entra com a justiça, pesa a mão, Senhor, olha lá o que aquela está fazendo para mim, Senhor, olha aquela injustiça, Senhor, me dá, Senhor, Senhor, oh Senhor, ah Senhor, ai Senhor. Não é essa a oração. Porque quando a gente entende o amor e a oração é aquela companhia, aquela intimidade com Jesus, a gente vai ser preenchido pela presença dele, a gente vai ser preenchido pela intimidade, vai gerar intimidade e nós vamos ser supridos por tudo que ele tem para nos dar. Porque a própria palavra fala que as demais coisas lhe serão acrescentadas quando a gente buscar ele de verdade. Em espírito. Foi acabaram de cantar aqui, é verdade, não foi? Vocês cantaram esse hino, né? Amém, Jesus, não estou errando. Não cantar? Eita, Jesus, já errei. Segunda chave. Conhecer e ser conhecido com intimidade com a Bíblia. Conhecer e ser conhecido. Mas como assim? Conhecer e ser conhecido, pastora Cátia? É conhecer ele aqui, ó. No manual da instrução. O nosso e o livro dele. Que ele escreveu para que para que a gente conheça ele. Ele deixou aqui tudo como é, como tem que ser. A gente compra um eletrodoméstico e vem lá uma nova instrução como tem que usar. Não vem? A gente também vem. E a gente precisa conhecer, a gente quer conhecer, não sei, uma história. A gente vai na biblioteca lá, tem um monte de livro de história para conhecer as histórias. Ler as histórias, até mesmo para as crianças, para as histórias das princesas. Tem lá as biografias das princesas. Aqui está a biografia de Jesus. Daquilo que ele fez, daquilo que ele pode fazer. Das promessas que ele já vai fazer nas nossas vidas, que ele já fez, do preço que foi pago. Não há livro mais atual do que esse aqui. Não há livro mais completo que esse aqui. Não há intimidade aonde nós não possa começar a ter, a não ser por aqui. Por aqui. Mas eu oro, eu leio aqui, não entendo nada. Está lendo errado. Está lendo sem convidar o amigo. Está lendo sem gerar intimidade com o Espírito Santo. Daí realmente ele vai ser só um livro que você não vai entender. Então gera intimidade com o Espírito Santo primeiro. Senta e lê com ele. Não é ler, esse eu não entendi, então não é para mim. Ler, entender a história, qual que é a cultura ali, o que estava acontecendo na época, por que era assim, por que não. E quando a gente vai atrás de conhecer, eu tenho um amigo que já foi aqui dessa igreja há algum tempo atrás. E ele é um amigo muito precioso para mim, muito precioso mesmo. E ele falou para mim que ele, há um tempo atrás, que ele tinha se tornado ateu, que ele não acreditava em mais nada. Inclusive em Deus e na Bíblia, inclusive. Óbvio, né? E ele, ao ver vídeos nesse TikTok,
de uma guria que lê rapidinho aqueles videozinhos rapidinhos lá, contando a história da Bíblia, do jeito dela. Ele está voltando a acreditar. Ele está voltando a ter interesse de ler. Opa, peraí, eu acho que... nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Então, é contar a história, porque é se apaixonar, é gerar a intimidade também com a Bíblia. E você entender aqui, contar com a paixão do entendimento desse amor desesperado. Cara, Jesus morreu por você. Olha a diferença de falar, Jesus morreu por você, vamos na igreja. Vamos, irmã. Jesus vai arrumar essa situação. Lá tem a solução. É assim, mas Jesus vai arrumar. Jesus é o amor, Jesus ama tanto a gente. Vamos lá, Jesus ama. Vamos lá, Jesus ama, irmã. Vamos lá, força. Isso aí, não, mas Jesus é o amor que preenche. Não se preocupa com isso. Olha, aqui tá dizendo, olha aqui, Jesus ama muito. Ele morreu. Olha a diferença. Não dá uma força? Pô, nossa, você já até se pensa, nossa, Jesus morreu por mim. Você até se sente assim, né? Dá uma estufada na pele de pombo. É esse amor que Jesus está falando para a gente. E eu fico preocupada. E é isso que me levou e trouxe a memória para mim durante essa semana. Porque eu pensei assim, quando a gente pensa no versículo João 3,16, de lembrar da morte de Jesus por amor, a gente pensa quase num versículo evangelístico para falar para alguém que não conhece. Mas ele traz a memória para a gente que conhece. Num dia de sentar na mesa dele, para lembrar da morte dele. A gente precisar ser lembrado que ele nos ama. Dele trazer a gente aqui e dizer assim, ei, eu amo você a ponto de morrer por você. E você está preocupado com coisas que eu não preciso. Só se enche do meu amor. Só se enche do meu amor que o resto eu resolvo. Eu penso sempre que as chaves que vêm aqui, por isso que eu gosto muito de anotar, e eu criei esse hábito de anotar na minha Bíblia, que são direcionamentos reais para o capítulo da nossa vida, daquilo que vai ser lá na frente, ou aquilo que está acontecendo naquele momento. A gente está vivendo uma vida muito angustiada, muito ansiada, muito imediatista, muito... desesperada. Deus usou essa palavra, eu tenho um amor desesperado por você. E a gente vive uma vida desesperada. E não vive o amor desesperado que Ele trouxe para nós, a ponto de morrer. Ele está falando assim, eu só quero intimidade. Eu só quero que você seja meu amigo. Eu só quero que você sente e me escute. Eu só quero que você, essa mesma intimidade que você tem aí com as pessoas que está aí do seu lado, eu quero que você tenha comigo. Isso que você conta para a melhor amiga, isso que você conta para o melhor amigo, para a esposa, para quem você ama. Pense, a pessoa que você mais ama vem aí na sua mente agora. Aquilo que só essa pessoa sabe. Ele está dizendo assim, isso daí eu sei, e eu já tenho a solução, e não vai vir dessa pessoa aí. Vai vir de mim. E eu te amo, e eu acho que Jesus está falando assim... normalmente, eu vejo que a nossa igreja de Jesus, ele está sempre dando uma... Ele é meio rígido com nós, está sempre dando uma direção assim, de ensinamento, de... Vamos embora, vamos para frente, vamos ganhar vida, não sei o quê. E agora, esse mês, Jesus está falando assim, vem cá no meu colo. Vem aqui. Vem aqui que eu quero te lembrar que você é amado. Vem aqui que eu quero que você fique bem pertinho de mim. Você, especialmente você que está me ouvindo.
Não é o colega do lado, é você que Deus está falando, é você que Deus está falando assim: eu te amo profundamente e eu quero intimidade com você. A gente corre tanto atrás de amor, quando a gente tem tudo em Jesus. Irmãos, eu confesso para vocês que se tem uma coisa que eu mais tenho medo e temor no meu coração, é de magoar Jesus. Eu faço as coisas, às vezes eu fico pensando: meu Deus, será que ele está magoado comigo? Será que eu ofendi ele? Será que eu afastei ele de mim? Eu tenho um verdadeiro desespero de afastar Jesus de mim, porque eu não sei viver sem ele. Eu não venceria nenhuma das minhas batalhas se eu não tivesse ele. Não teria vencido um câncer, não teria vencido a minha mãe na UTI mais de 60 dias. Contei também hoje pela manhã. Ontem foi aniversário dela. Minha mãe, ela ficou ali no Rossio. Em 3 semanas ela conseguiu ter, com 61 anos, ela conseguiu ter um AVC. Me ajuda lá, pastora, que até eu esqueço. Ela infartou, ela teve um AVC, ela teve uma pneumonia, derrame pleural, infecção urinária. Em 3 semanas. 52 dias só de UTI, entubada, gelada da morte. Os médicos falando para mim: olha, melhor você se preparar. A UTI lá, quem teve lá, sabe que entra rigorosíssimos que eles são. 1 por pessoa e acabou. Para minha família, eles liberavam assim: ó, rolê, pode entrar. Porque era para se despedir dela. E hoje eu estava almoçando com ela, comemorando 62 anos. Mais gordinha que eu. Me dando trabalho. Me deixa com os cabelos brancos. Mas está tudo bem. Esse é o amor desesperado de Deus. Porque Ele sabia que eu não podia viver sem ela. Pelo menos por enquanto. Entende que é esse amor que Jesus tem para nós e é esse que Ele quer, é essa intimidade que Ele quer gerar em nós. É isso, é esse próximo que Ele está. É esse próximo que Ele quer estar da gente. É essa conexão que Ele quer. O mesmo desespero que nós temos pela senha do Wi-Fi, vamos ter o mesmo desespero pela senha do Wi-Fi lá do céu. A terceira chave seria a convicção da identidade em Cristo, a nossa missão e propósito. Essa missão é a missão de compartilhar, de espalhar esse amor. E naturalmente você vai fazer isso quando você for preenchido. Você vai ter esse desespero de contar para os outros, de espalhar, de contagiar, de influenciar os outros. Porque as pessoas ao redor vão ver assim, as coisas acontecendo em volta de você, a casa pegando fogo, tudo acontecendo, e você lá na calmaria, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Não sei o que Jesus está fazendo, mas está tudo bem, o que importa é que Ele me ama. É só isso que importa. Porque como nós somos preenchidos pelo amor dele, as demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas que são acrescentadas não é ganhar coisas, é ser supridas coisas. Porque quando nós entrarmos em oração, ou quando nós continuarmos em conexão, em oração, nós não vamos nem precisar pedir. Porque aquilo que for necessário para a nossa vida, Ele vai dar naturalmente. Porque pai não tem prazer de suprir tudo que um filho precisa. De dar, de agradar, de ver um filho sorrir. Todos. De proteger, de cuidar, e é isso que o Senhor quer fazer por nós. É isso que Ele anseia em fazer. É isso que Ele deseja fazer. É isso que Ele nos trouxe para lembrar.
Gera essa intimidade comigo para que eu te dê as chaves certas, para você estar no caminho certo, para você estar onde você precisa estar. Para você não ficar batendo cabeça onde você não precisa. Para você não estar sofrendo onde você não precisa estar. Lutando batalhas que não são suas. Porque eu já levei lá no Calvário tudo que você precisava levar. As dores que você precisava sofrer, eu já sofri por você, então por que você está sofrendo agora de novo? Por que você está chorando lágrimas que eu já derramei? Por que você está sangrando o sangue que eu já derramei? O silêncio nesse lugar é absurdo. Os irmãos podem subir. Precisamos persistir em oração e é por meio dela que a nossa fé é fortalecida. Medimos a nossa intimidade com Deus que nos ama com amor desesperado. Quando a gente persiste na oração, a única coisa que acontece, ou a primeira delas, é a nossa fé ser fortalecida. Não existe como não fortalecer a nossa fé a partir do momento que a gente tem a nossa vida de oração. Nossa vida de oração, que eu volto a lembrar, a oração que eu estou dizendo é a nossa conversa com o Espírito Santo. É a nossa intimidade é gerada. E lembrando que lá no começo, quando eu disse que a intimidade, ela gera profundidade, ela gera liberdade e ela traz transparência. E é isso que nós vamos fazer hoje, nesse momento. Trazer essa liberdade para esse lugar. Eu quero que você levante desse lugar livre para amar Jesus e trazer isso na tua adoração. Seja livre, se liberte de todas as angústias, de todas as amarras que possam te segurar, para impedir que isso aconteça, para gerar essa intimidade. Que essa intimidade comece agora. Que ao menos você se apresente a Ele e diga, eu estou aqui, eu quero gerar essa intimidade. Se eu até agora não me apresentei, Senhor, eu estou aqui, eu quero criar essa intimidade contigo. Que a gente possa sair das águas rasinhas, que a gente possa entrar e mergulhar na profundidade do amor de Deus. Porque entendendo a profundidade do amor dele, vamos experimentar coisas extraordinárias. Coisas que o mundo nem está preparado para ver. Mas nós não vamos vivenciar. Estamos vivendo muito como esse mundo vive. Como disse lá no começo também, que nós não somos aqui. Quando nós temos a intimidade com Ele, temos a identidade de Cristo, nós sabemos quem nós somos e de onde nós viemos e para onde nós vamos. O pastor Michel deu uma chave alguns anos atrás, muito importante, que foi falar que a partir do momento que você entende que você é filho, que você aceita Jesus, você começa a viver a eternidade. Então, querido, deixa eu te falar. A eternidade para você já começou. E é assim que nós vamos viver ela. É com essa profundidade de amor que nós vamos viver. É com essa liberdade de amor que nós vamos viver a eternidade. É com essa experiência de amor que nós vamos viver. É nessa base. É só com esse pouquinho. Porque quanto mais nós amarmos Ele, mais nós vamos provar do amor dele. E se o amor dele é um amor desesperado, um amor gigantesco, um amor que não tem limites, um amor que não tem régua, que não tem nada para medir, quanto mais você se doar, quanto mais intimidade gerar, mais coisas extraordinárias nós vamos viver. É por isso que quando nós vamos para retiros, para dias de chácara, dia de encontro com Deus, ou quando nós saímos do nosso natural, habitat aqui natural, aqui do rótulo, da cartilha, sentar, ouvir pregação, e a gente se retira para um lugar, a gente vê coisas extraordinárias, fogo, o poder de Deus.
Jesus está falando para nós que a gente pode experimentar isso aqui e a gente pode viver isso aqui hoje, neste lugar. A gente não precisa ir lá. A gente pode viver isso aqui hoje. E só você que está disposto a viver esse amor extraordinário do Senhor se coloca